momento de nós entrarmos em contato com ele, que já está conectado conosco, Piara Bosque, o nosso comentarista político. Piara, bom dia para você. Sextou, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Sextou finalmente. Que bom. O Piara, como é que você avalia, né, essa corrida ao Senado, né, os candidatos aqui de Santa Catarina? A disputa deve ficar um pouco mais acirrada após essas manifestações do dia 7 de setembro, que serviram como um impulso ao candidato do presidente Jair Bolsonaro, ou não? Continua tudo igual? Essa é a tendência, sim. As manifestações, os desfiles, toda a movimentação de 7 de setembro foi um combustível para a candidatura do Jorge Seife e também, de certa forma, para o Kennedy Nunes, que abraça essa pauta. Mas Jorge Seife foi o candidato indicado por Bolsonaro e tem usado toda essa relação, o verde e amarelo, essa indicação, ele usa bastante na propaganda dele, na campanha dele, especialmente nas redes sociais, esse atrelamento com o Jair Bolsonaro. Então ele teve esse 7 de setembro como um momento de conexão, de energização com esse eleitor, especialmente o que foi para a rua, né? A gente vê que é uma campanha que, por enquanto, as candidaturas de esquerda ainda estão buscando seu espaço, lá aquela disputa entre o Dário Berger, do PSB, e o Afrânio Bopré, do PSOL, o Afrânio tentando buscar o voto lulista que não perdoa o passado de Dário Berger, o Dário Berger tentando apresentar-se como um candidato à reeleição com algum trabalho prestado, mais esse apoio do Lula, lembrando que Santa Catarina não reelege um senador desde o Antônio Carlos Conde Reis, lá nos anos 50, 60, então não é uma tradição de Santa Catarina reeleger senadores. Então, e tem o Raimundo Colombo, que nas pesquisas que a gente tem divulgado, tem tido acesso, lidera, mas tem um discurso que fala da experiência dele como governador, como ex-senador, tentando se apresentar como alguém de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, alguém que vai elogiar quando um presidente acertar e criticá-lo quando os interesses de Santa Catarina estiverem em jogo. E aí ele faz um discurso que vale para o eleitor não alinhado, mas que tem dificuldade de penetrar no eleitorado mais à direita ou mais à esquerda. E pode se beneficiar lá na frente por um voto útil, caso de esquerda, caso uma candidatura como o Seife e o Kennedy decole. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas é uma campanha que fica muito escondida, porque a gente tem uma eleição presidencial que toma todas as conversas e depois vem a eleição para governador. A eleição para senador, ela geralmente é uma definição de voto nas últimas dias do eleitor. E é por isso que dá tanta surpresa, por isso que as pesquisas são tão difíceis de captar o sentimento do eleitor nessa eleição. E você falou sobre o fator surpresa, né? E o fato também, né, o Piara, que nós temos ainda eleitores indecisos, né? E aí como é que esses eleitores indecisos podem se aprofundar, né, sobre os candidatos, ter acesso aos planos de governo? Qual é a leitura que a gente tem quase se encaminhando já para a segunda quinzena do mês de outubro para esse cenário de eleitores indecisos em Santa Catarina, hein? Sabe que não é fácil a vida de eleitor indeciso, Marcos, é uma vida complicada, porque o programa eleitoral ele é propaganda, né? Ele é publicidade, ele expõe, ele é muito importante para expor quais são as candidaturas, quais são os seus princípios básicos, mas ele é propaganda. E também é importante porque começa a ver as críticas de um ao outro, lembrar o passado de um ao outro. Mas em termos de propostas, o Tribunal Superior Eleitoral tem um site muito bem desenhado, muito bem feito, de divulgação das candidaturas, onde tu pode ver o Divulga Cand, né? Bota lá no Google divulgação candidaturas TSE, tu vai cair lá, aí entra por região sul e aparece lá, tu pode escolher todos os candidatos lá, governador, deputados, senadores, etc. E na mesma página tu tem as informações básicas dos candidatos, as informações da candidatura, a prestação de contas já com de onde vem o dinheiro da campanha, o que já foi gasto, e tem lá também todos os planos de governo. Eu tenho olhado os planos de governo para me preparando para as sabatinas de candidato a governador, algumas eu já fiz lá em outras parcerias e agora vamos fazer aqui com a Jovem Pan.
E lá tem os planos de governo, eu tenho me baseado muito para fazer as perguntas. Eles são genéricos, geralmente, mas é um protocolo, é obrigado, o Tribunal de Justiça Eleitoral obriga que seja colocado no plano de governo. Já teve candidato dizendo assim, eu nem olhei, tive que colocar lá. Mas a maior parte deles tem um detalhamento, dá para entender alguns esboços do que os candidatos vão fazer. Então vale a pena uma conferida, é um instrumento interessante. É uma carta de intenções, poucos deles vão ser lembrados depois do governo, mas ajuda a entender o perfil de cada candidato, o que interessa, para quem que eles querem falar. É bom dar uma olhada. Se tiver tempo, o site do Tribunal Superior Eleitoral para as candidaturas ele é muito interessante e muita ferramenta. Muito bem, Upiara, muito obrigado aí pelas suas informações, né? Continue acompanhando sempre aqui para trazer aí em primeira mão para os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Bom final de semana para você e até segunda-feira então. Bom final de semana, até segunda-feira. Valeu. Até segunda.